oportunidade maravilhosa que nos concede estarmos aqui para adorar, para louvá-lo e bendizer o seu santo nome. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler o verso 12, 13 e 14. O tema da nossa mensagem é: quando as aparências se enganam. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, verso 12, 13 e 14. Amém, amados? O título é A Figueira Sem Fruto. Diz assim a palavra: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, né? Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém? Olha só que interessante, né? O Senhor Jesus está provavelmente numa manhã, obrigado, amado. Provavelmente numa manhã de segunda-feira, ele está caminhando em direção a Jerusalém. E ele está indo por uma estrada, e de longe ele avista uma figueira, né? E veja só, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos está dizendo que Jesus estava com fome, né? Para aqueles que negam a humanidade de Cristo, nós estamos vendo aqui um Deus encarnado que se fez homem. Nós veremos lá em João capítulo 4, quando Jesus tem sede e pede a uma mulher samaritana água. Agora nós estamos vendo aqui em Marcos, quando ele caminha em direção a Jerusalém, e Marcos diz aí no verso 12 que ele estava com fome. E de longe ele avista uma figueira. Me chama a atenção aqui o verso 13, porque Marcos vai nos dar aqui duas informações importantes. A primeira é que ele vai insistir que tinha folhas nessa figueira. Olha só o verso 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. E a segunda informação que ele nos dá é que não era tempo de figos. É interessante, né? Porque não era tempo de figos. Por que Jesus estava procurando figo numa figueira, se não era época de figos, não é? Quando ele não encontra os figos, o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Olha só, então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Nós estamos vendo aqui um momento em que alguém pode até mesmo questionar. Parece que Jesus está numa ira santa. Parece que Jesus está exercendo aqui uma ira descontrolada. Ele procura frutos num pé de figo. Marcos está dizendo que não era época de figo, mas mesmo assim ele amaldiçoa aquela árvore e ela seca
até a raiz. Então, eu quero primeiro aqui chamar a sua atenção, porque Marcos insiste aqui, no verso 13, que tinha folhas naquela árvore. Marcos, por 2 vezes, ele chega a dizer que aquela figueira tinha muitas folhas. Por que Marcos está insistindo nisso? Por um motivo muito simples. A figueira, primeiro, dá o fruto, depois ela dá a folha. Ou seja, se você estivesse ali em Israel e visse uma figueira com folha, automaticamente ela tinha que ter fruto. Porque normalmente era natural que a figueira primeiro desse o fruto, depois vinham as folhas. Então, se a figueira tinha folhas, naturalmente ela tinha que ter fruto. Era um natural. Qualquer um que avistasse uma figueira com folhas, ele poderia ir ali que com certeza teria frutos. As folhas eram o sinal de que já tinha fruto. Mas a palavra nos diz que Jesus está com fome. Ele está caminhando em direção a Jerusalém. Avista uma figueira frondosa, bonita, vistosa, cheia de folhas. E o que ele faz? Ele vai em direção a ela, procurando se alimentar de figos. Igreja de Cristo, mas Marcos está dizendo que não era tempo de figos. Não era mesmo. Porque nós estamos vendo aqui que Jesus está indo em direção ao templo e nós deduzimos aqui que era março, porque era próximo à festa da Páscoa. Figo era dado em junho ou julho. Então Marcos está deixando claro que não era tempo de figo. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, ele amaldiçoa aquela figueira. Porque uma figueira com folhas, irmãos, fora de época, era uma bênção. Essa figueira era para estar dando frutos fora de época, então ela deveria ser uma bênção. Mas ela tinha só folhas. Então, amados, o que é que eu posso aprender aqui nesta palavra? Eu vejo aqui que aquela figueira tinha apenas uma aparência de fertilidade. Uma figueira bonita, vistosa, cheia de folhas, né? Ela atraía famintos, mas não tinha nada para oferecer. Sabe por quê? A palavra diz que Jesus via de longe essa figueira. Ele vai até ela. Ele estava com fome. Ela atraía. Parecia, ela passava a imagem de que estava cheia de frutos, de que tinha algo para oferecer. Mas quando ele chega perto, só tinha folhas. E é estranho, né? Porque nós estamos acostumados a ver Jesus operar sinais maravilhosos. Quando você vasculha os evangelhos, você vê Jesus curando os paralíticos, você vê Jesus purificando os leprosos, você vê Jesus ressuscitando mortos, expulsando demônios, curando uma mulher que já havia gastado tudo que tinha com os médicos, tentando curar um fluxo de sangue, mas não conseguia êxito. Nós vemos um chefe da sinagoga, Jairo, que vai atrás de Jesus, pedindo a ele desesperadamente que a sua filha está doente, mas ele vai lá e a criança já está morta, mas mesmo assim ele a ressuscita. Nós vemos uma mulher pedindo a ele desesperadamente pela sua filha que estava endemoniada, e ele expulsa aquele demônio. Nós só vemos Jesus fazendo bem, mas agora nós estamos vendo um milagre um pouco diferente. Ele amaldiçoa uma planta, e aquela planta seca-se até a raiz. É interessante que esse Jesus era mesmo impressionante, né? Ele conversava com as plantas. Você já pensou? Você chegar para uma árvore e dizer para ela assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti, nunca mais alguém se alimente de ti. Esse Jesus era tão interessante que ele conversava até mesmo com as tempestades. Numa certa ocasião, os discípulos estavam no mar da Galileia,
E a palavra chega a dizer, eles estavam navegando para outra banda e que levantou-se uma grande tempestade. Irmãos, e devia ser uma grande tempestade mesmo, sabe por quê? Porque os discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados com isso, mas agora eles estão em pânico, eles estão desesperados, e Jesus está tirando uma soneca, está dormindo, o barco está sendo açoitado de um lado para o outro, o barco parece que vai a pique, e aqueles homens vão lá acordá-lo: mestre, não te dá contas de que pereçamos? E a palavra nos diz que Jesus faz o quê? Repreende a tempestade. Aquele que criou todas as coisas, aquele que tudo fez, aquele que era antes de Abraão, aquele que estava presente na criação, tem o poder de falar com as plantas, tem o poder de falar com as forças da natureza, e até mesmo é capaz de chamar da morte para a vida aqueles que pereceram. Então, nós estamos acostumados a ver Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas, mas agora ele está amaldiçoando uma figueira. Mas sabe para quê? Para nos ensinar uma lição. Essa figueira, ela simboliza, ela é o retrato daqueles que se escondia atrás dos títulos da religião. Já há algum tempo, Jesus vinha confrontando os fariseus, os escribas, os saduceus, sobre as verdades do reino de Deus. Sabe por quê? Porque essa figueira, ela é o retrato da falsa fidelidade. Essa figueira, ela era bonita. Essa figueira estava cheia de folhas, ela tinha aparência, mas ela não tinha nada a oferecer. Ela não tinha alimento para os famintos. Essa figueira é o retrato daquelas pessoas que parecem caridosas, que estão sempre falando de Bíblia, que parecem misericordiosas, que parecem ser piedosas, mas trazem um falso evangelho. Ensinam um evangelho que não veio do céu. Há tempos Jesus vinha confrontando essa gente. E agora ele está mostrando para nós que aquela figueira bonita, cheia de aparência, passava ali uma propaganda enganosa. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Quando na verdade toda figueira que tinha folhas, naturalmente teria frutos. A palavra nos diz que esta figueira estava à beira do caminho, irmãos. Sabe o que significa a beira do caminho? Um lugar público, onde todo mundo passava, onde todo mundo via. Ela estava ali, cheia de folhas, e as pessoas que vinham ao longo da sua caminhada, olhavam ali e ficavam encantados: que figueira bonita, vamos lá, vamos ver se ela tem frutos, vamos matar a nossa fome. Mas era só aparência, não tinham nada para oferecer ali. Aquela figueira parecia madura, ela chamava atenção. E às vezes é essa imagem que nós temos das pessoas. Porque veja que, numa certa ocasião, Jesus entra em Jerusalém aclamado por uma grande multidão. E aquela grande multidão, eles gritavam e bradavam e glorificavam a Deus: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Parecia uma multidão madura para reconhecer o senhorio de Cristo. Eles forravam o chão com palmeiras, com suas vestes, para que Jesus entrasse em Jerusalém ali com poder, com majestade. Mas demorou uma semana, essa mesma multidão já estava ali bradando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pareciam maduros, né?
pareciam que estavam prontos para reconhecer o senhorio de Cristo, pareciam ter frutos, mas tinham só folhas. Igreja de Cristo, preste atenção. Jesus se aproximou daquela figueira procurando frutos. Ele não estava curioso. Ele não queria ali olhar se aquela figueira estava bonita, se aquela figueira tinha sombra. Não, a palavra está dizendo que ele estava com fome. E ele vai até aquela figueira procurando frutos. Às vezes, quando eu leio esse texto, eu começo a pensar na minha vida. Sabe por quê? Porque é muito importante, irmãos, que nós sejamos batizados. É muito importante que nós sejamos membros de uma igreja. Não é isso? Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo, o membro não sobrevive sem o corpo. Não é isso? Nós somos membros do corpo. O corpo precisa do dedo, o corpo precisa do ouvido, precisa dos olhos, não é isso? Cristo é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então isso é muito importante. Mas eu quero dizer para vocês que Cristo foi até aquela figueira porque ele estava com fome. Fome é uma necessidade. Ele não estava curioso. Ele não queria ver a beleza daquela figueira. Ele não queria ver se ela tinha uma sombra gostosa. Não, ele estava com fome. Ele queria se alimentar dos frutos daquela figueira. Ele não tem fome de aparências. Ele tem fome de frutos. Então é isso que Deus está esperando de mim e de você. Da mesma forma que ele foi até aquela figueira e contempla ali uma figueira bonita, cheia de folhas, mas ele queria ver frutos. Ele queria se alimentar desses frutos. Ele vasculha aquela figueira ali de um lado para o outro e ele procura por frutos, mas não encontra. Então, amados, é hora de nós nos perguntarmos, e nós? Será que a nossa vida tem sido uma vida só de aparência, como aquela figueira? Como eu disse, a figueira estava à beira do caminho, um lugar público. Todo mundo que passava via que beleza de figueira, mas será que ela tinha frutos? Quando as pessoas olham para nós, será que elas veem frutos? Sabe, quais serão os frutos que Deus está esperando que nós venhamos a produzir? No Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo 4, no verso 30, nós vamos ver aqui uma parábola, né? A parábola do grão de mostarda. Você se lembra como é que é essa parábola? Jesus está dizendo que a semente da mostarda é a menor entre as sementes. Ele está fazendo uma comparação do reino de Deus com a semente da mostarda. Ele está dizendo que a semente da mostarda, que o reino de Deus é semelhante à semente da mostarda, que é a menor das sementes. Mas quando é lançada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. E o que acontece quando o pé de mostarda cresce? O que acontece quando o mostardeiro cresce? Ele diz que as aves do céu vêm e descansam na sua sombra. Fazem seus ninhos ali, né? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que uma ave do céu procura abrigar-se no mostardeiro? Eu tenho para mim que por dois bons motivos. O primeiro, porque ela está cansada de bater as suas asas de um lado para outro. Ela vai de uma direção para outra,
debaixo de um sol escaldante, já está cansada, e quando ela vê o mostadeiro ali, com suas folhas grandes, aquela sombra maravilhosa, ela tem ali um lugar para pousar, para descansar as suas asas. O segundo motivo é porque ela está faminta, ela está com fome, e aí ela vai se alimentar dos frutos do mostadeiro. Então, amados, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é lançada, é a menor entre as sementes, mas ao dar frutos, se torna a maior das hortaliças, e vêm as aves dos céus, e descansam ali, e se alimentam dos seus frutos. É isso que Deus está esperando de nós, né? Que nós não sejamos como aquela figueira que tinha apenas aparência, que nós não sejamos apenas como aquela figueira que era bonita, que estava à beira do caminho, que todo mundo passava e olhava e dizia, que figueira bonita, mas quando iam procurar frutos não tinham nada. Não é isso? É muito importante, irmãos, que nós tenhamos frutos para alimentar as pessoas que estão à nossa volta. Como tem gente sofrendo, amados. Como tem pessoas sofrendo. E às vezes elas nos veem carregando a nossa Bíblia, vindo para a igreja adorar a Deus. E quando elas vêm até nós, com fome de Deus, elas precisam de fruto. Elas precisam de descanso. E é isso que Jesus está nos ensinando. Não é só a aparência, não é só a beleza, não é só as obras, porque isso aqueles fariseus que Jesus já vinha confrontando há algum tempo tinham. A beleza da religião, né? Davam o dízimo da oferta, da hortelã, faziam esmolas, mas estavam longe de Deus. Então, amados, que o Senhor possa nos dar graça, para que nós possamos produzir frutos, para que as pessoas que estão à nossa volta possam vir como aquelas aves, aninhar-se perto de nós e ter frutos para se alimentar, ter a palavra como alimento para os seus corações. E às vezes, nós temos até mesmo dificuldade para pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer para você, se você convida uma pessoa para participar aqui do culto, se você convida uma pessoa para participar da reunião de oração lá na sua casa, se você convida uma pessoa ali para receber uma visita, nós estamos produzindo frutos. Se nós fazemos o trabalho da obra de Deus, se nós estamos aqui, cada um tem a sua função e a obra caminha, porque não é do homem, é a obra de Deus, nós estamos produzindo frutos. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus deseja, que nós não tenhamos apenas folhas, mas frutos. Veja que Marcos diz, bem claro aqui, que não era época de figos, mas a figueira tinha folhas. Então, amados, preste bem atenção, Jesus Cristo, ele sonda o coração do homem, ele foi investigar se tinha frutos, ele foi verificar, ele viu a figueira de longe, mas ele foi verificar, ele sabia que não era época de frutos, mas a figueira tinha folha, ela tinha aparência, não é isso? Então, não é a aparência que Deus está procurando. Deus é capaz de sondar o coração do homem. Numa certa ocasião, quando Deus havia escolhido Davi, Deus chega na casa de Jessé, Elias, né? Eli chega na casa de Jessé e diz assim, traga os seus filhos. E vem um por um. Mas não era nenhum deles. E a Bíblia chega a dizer que Eli, quando viu um dos filhos de Jessé, falou assim, certamente é esse. Parecia bonito, um rapaz forte, alto, mas não. Aí vem Davi, todo sujo lá do pasto,
cuidando das ovelhas, franzindo. E aí Deus mostra para Eli, o sacerdote, que aquele Eli seria o rei de Israel. Deus está cansado de aparência, Deus não quer ver aparência, Deus está procurando frutos. É isso que nós precisamos produzir, frutos. João Batista já dizia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém, amados? Deus possa nos abençoar, para que nós possamos produzir frutos, para que as pessoas que estão à nossa volta, para que as pessoas que vêm até nós tenham alimento para a sua alma. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Altíssimo Deus e Pai, eu te adoro, meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Nós vimos aqui, ó Pai, uma figueira que tinha aparência, que tinha beleza, mas não tinha frutos, ó Pai. Que o Senhor tenha compaixão de nós, ó Pai. Que nós, ó Pai, tenhamos algo a oferecer. Que nós tenhamos o teu evangelho santo, meu Pai, para alimentar os famintos. Que nós tenhamos, ó Pai, uma palavra de ânimo, para que possamos, ó Pai, aumentar a fé daquele que está desesperado, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, às vezes vêm até nós procurando frutos, ó Pai, desejando se alimentar das verdades espirituais, ó Pai. E às vezes, ó Pai, nós estamos cheios de folha, estamos cheios de aparência, ó Pai. Mas nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, pedindo-te, tem misericórdia de nós. Que nós possamos produzir frutos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, alimentar as pessoas que estão à nossa volta. Quantos, ó Pai, estão afastados, ó Pai, deste evangelho? Quantos filhos da igreja, ó Pai, abandonaram os teus caminhos, ó Pai? Estão com fome, estão cansados, estão batendo suas asas de um lado para outro. Mas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, vem revitalizar o teu povo, vem revitalizar a minha vida, ó Pai, vem revitalizar a tua igreja, ó Pai, para que aqueles que se aproximam de nós, que já estão cansados de ir de uma direção para outra, que estão famintos, ó Pai, que nós tenhamos frutos para alimentá-los. É o pedido que eu te faço nesta noite, ó Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço pela vida das minhas irmãs que aqui estão, ó Pai. Que o Senhor receba os louvores, ó Pai, que foram entoados aqui para a tua glória. Que o Senhor receba, ó Pai, as nossas orações. Recebe, Senhor, o nosso culto de adoração a Ti. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós ao longo de mais uma semana, para a glória do Teu nome. Amém. Amados, que Deus abençoe. O culto desta noite está encerrado. Amém.